Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Mais um vídeo do Conversa de Torcedor no nosso pós-jogo e falando sobre essa rodada do Campeonato Nacional. E que jogo que aconteceu no Maracanã, hein, meus amigos? E que jogo, hein? Meus amigos, jogo entre Flamengo e Internacional para vocês que acompanharam essa partida 0-0. O jogo aconteceu no Maracanã. O Flamengo está na quarta colocação com os 40, ou melhor dizendo, com 36 pontos ganhos. A equipe do time do Internacional está na 14ª colocação no campeonato, né? Que vai encarar contra o time do Bolívar agora pela Libertadores, né? Que nós vamos estar falando sobre esse jogo. Sob vaias do torcedor do Flamengo, né? Os jogadores, críticas à diretoria do Flamengo, também ao Sampaoli, né? Não é nada fácil, não. Mas vamos falar aqui nesse jogão aí, o jogo que aconteceu no Maracanã. Mas, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também seguindo o Conversa de Torcedor pelas redes sociais. Redes sociais do Conversa de Torcedor, @Conversa de Torcedor pelo Facebook, também no YouTube e também acompanhando a gente, tá bom? Não esquecendo, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, no Conversa Torcedor Notícias e ainda acompanhando aqui na nossa programação no YouTube, ao vivo na Rádio Nossa de Copacabana, às 11 da manhã, pela Rádio NSC, acompanhando pelo site da Rádio NSC.com, também Rádios Nest, também pela Rádio Nossa de Copacabana 98.7 FM e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, correto? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o jogo que aconteceu no Maracanã, né? O Maracanã, né, para cá de 0-0. Meus amigos, o jogo que aconteceu no Maracanã, o Flamengo empatou a partida pelo placar de 0-0. O jogo que aconteceu aí no estádio do Maracanã, né? O jogo que aconteceu meus amigos, o jogo que aconteceu no Maracanã é que o time do Flamengo não conseguiu jogar bem e a torcida do Flamengo, eh, principalmente, que aconteceu aí no Maracanã, que a torcida do Flamengo não gostou, e de pouca criatividade no jogo de sábado, né? As duas equipes empatarem em 0-0, de uma forte chuva que caiu sobre o Maracanã, né? Os times fizeram um jogo bem truncado, né? Principalmente com pouquíssimas oportunidades de gol. A equipe do Flamengo foi muito vaiada pela torcida, né? Muito vaiada pelo torcedor, quando mesmo com um jogador a mais, né? Quando teve essa lesão do Vitão, né? Aos 42 minutos do segundo tempo, também teve essa preocupação do Arrascaeta e também do Luiz Araújo, né? Que podem não jogar a Copa do Brasil, inclusive nessa final, né? Que é uma coisa preocupante. Então, um detalhe muito preocupante, inclusive. Então, meus amigos, que não teve não criando as grandes chances, né? E não conseguia criar nos ataques, inclusive aí, né? Não conseguia, criando oportunidades de ataque, né? E no primeiro tempo foi o Flamengo que perdeu a Arrascaeta e o Luiz Araújo, que até falei aqui, né, sobre isso. Então vamos lá. Então, o time Internacional de olho, né, na decisão da Libertadores contra a equipe do Bolívar, né, pelas quartas finais, teve aí o time alternativo. O Lúcio Gonzalez estava na beira do gramado. Então, mesmo fora de casa, a equipe do time Internacional tentou pressionar na frente, sem bola, né, nos primeiros minutos, chegou até induzir a defesa do Flamengo em alguns erros, mas não levou perigo. Então, temos aí o lance aos 3 minutos com o Nico Hernandes, né? O Flamengo, inclusive, teve, né, o time internacional que quase teve na situação que ele queria, demorou a sair com a posse de bola na entrada da área, desarmado pelo Gabigol. O Arrascaeta fica com a sobra e passa na boa para o Luiz Araújo, que chutou cruzado, mas ela desviou para escanteio. Então, o detalhe é que a equipe Internacional, a gente vamos falar aqui para vocês, e que a equipe do time Internacional
e que pressiona, né? E que pressiona o time do Flamengo na saída de bola, e que o Fabrício Bruno quase não cede o escanteio, né? A equipe do time do Internacional, inclusive, tentando induzir os erros, né? Inclusive, nos erros de bola da equipe do time do Flamengo. E também com a marcação avançada da equipe do Internacional. Só que o Arrascaeta se lesionou. Se lesionou na coxa esquerda, na parte posterior da coxa esquerda, né? Entrou no jogo Vitor Hugo na partida. E a equipe do time do Flamengo, aos 15, teve o lance do Léo Pereira com um ótimo lançamento em profundidade para o Bruno Henrique na área do Inter, né? O atacante passa para o Gabigol no meio, mas o Nico se antecipa para afastar, e a equipe do Flamengo tentando pressionar, certo? E aí, a equipe do time do Flamengo, a equipe do Internacional, melhor dizendo, mais uma vez tentando conseguir pressionar a saída de bola do Flamengo, né? E principalmente obrigando o Matheus Cunha a afastar para frente. Na disputa, o Mádio fez falta, né? O 17. Então, meus amigos, a equipe do time do Flamengo, né? Inclusive, na equipe do time do Flamengo, né? Aliás, a melhor chance do jogo do Internacional, né? Que temos aqui nessas circunstâncias, saiu na finalização do Carlos Pena aos 25, aos 23 minutos, né, do lado do Internacional, que o Depena recuperou a bola na intermediária, arriscou um chute forte, né? E a bola passa com muito perigo à esquerda do gol do Flamengo. E no outro lado, para o Flamengo, a melhor chance do Flamengo foi com o Luiz Araújo, né? Que o Pulgar dá um ótimo passo para ele, fica frente a frente com o Kehler, mas o atacante chutou em cima do goleiro do Internacional, né? A melhor chance dos dois lados, inclusive nos dois lados que tivemos aí, nos dois lados, pelo lado da equipe do Flamengo e do time Internacional. Então, depois do lance aí da equipe do time, depois do Arrascaeta se lesionar, o Luiz Araújo aos 31 se lesionou, certo? Que teve depois que aplicar uma caneta em cima do Depena na ponta direita, mas o Bruno Henrique do Inter se recupera para ficar com a bola, e aí naquele momento que o jogador do Flamengo se lesionou. Então, o Everton Ribeiro entrou no lugar do Luiz Araújo, né? Em que a equipe do time do Internacional, ou melhor, do Flamengo, inclusive, teve as oportunidades, o time tendo aí o Internacional voltando a pressionar a defesa do Flamengo, né? No time aí, no time Internacional voltando a pressionar, né? E o time do Flamengo tendo as dificuldades para tentar trocar passes, né? Trocando passes com um esquema diferente daquilo que foi feito, né? No jogo do primeiro tempo. E aí tentando conseguir chegar mais no ataque, inclusive, que o time do time do Internacional teve trabalhando a posse de bola no final do primeiro tempo, mantendo a posse de bola no campo de ataque, e um desses aí com o Mádio, que levantou a bola na área do Flamengo. O Léo Pereira não conseguiu dominar e cedeu o escanteio para a equipe do Internacional. Aí o time do Internacional mantendo a posse de bola no ataque, certo? Em que o outro lance para o Internacional, com o Luiz Adriano desviando de cabeça, sobrando para o Mádio, que não consegue o domínio. E aí no último lance na partida, né, inclusive, né, em que o detalhe e que o Thiago Maia recuperou a bola na intermediária e viu o Gabigol livre na área, mas o passe, né, sai muito forte. O atacante ainda tenta finalizar sem ângulo, mas a bola foi para fora. Então, terminou pelo tempo com baixo de vários do torcedor do Flamengo, insatisfeita, né, com o desempenho do time. E aí tem a situação do time do Flamengo não jogar bem. Então, o Internacional promoveu a entrada dos seus principais jogadores no segundo tempo. Tivemos aí a entrada de jogadores importantes, né, que temos aí no jogo. Então, meus amigos, tem aí o René, ex-Flamengo, lateral esquerdo, no lugar do Mádio, organizando do Maurício, né, e o Ener Valencia no lugar do Luiz Adriano. Então, teve evolução
imediata do troca de passe, na troca de passe, né? Na troca de passes, e também passou a ditar o ritmo do jogo, certo? Ditando o ritmo da partida. Só que o Flamengo teve a oportunidade também com o Everton Ribeiro, lançando a bola na área do Internacional, e o Léo Pereira cabeceou por cima do travessão, né, no meio tempo. E aí, a equipe do time do Internacional, até no início da partida do segundo tempo, na segunda etapa, inclusive, em que o detalhe de um ritmo lento, né, com os erros, né, erros de passes nas duas equipes, assim, perdendo a dinâmica, inclusive, principalmente para o Flamengo, porque perdeu o meio de campo, principalmente para o Flamengo, perdeu o meio de campo, porque não conseguindo escapar pelo lado esquerdo, e que o Bruno Henrique não vivia seu bom momento na partida, inclusive, porque a gente está falando muito sobre isso, e pela forma que está acontecendo isso aí, que até de um lance que quase, né, quase que o Igor Gomes recuou para o goleiro, o Igor Gomes passou, recuou de cabeça para o Kehler, e mais o passe sai fraco, e quase o Bruno Henrique marcando o gol aos 14. Então, tem aí as substituições do Internacional, com o Alan Patrick entrando no lugar do Pedro Henrique, e o Vitão no lugar do Mádio, além também do Arangues entrando no lugar do Matheus Dias. E aí, a equipe do Flamengo errando passes de bola no meio de campo, né, os jogadores de frente, o Internacional mantendo a posse de bola, né, tentando fazer isso sobre, né, nesses passes. E o Flamengo teve as substituições até tirando as minhas dúvidas, porque não colocar o Pedro e Gabigol na mesma partida? Por que não? Que até o Sampaoli tendo aí. Então, Pedro no lugar do Gabigol, Everton Cebolinha no lugar do Bruno Henrique e o Alan no lugar do Thiago Maia. E aí, a equipe do time do Internacional teve um lance perigoso aos 20, com o Alan Patrick recebendo na intermediária e chute forte no meio. O Matheus Cunha espalmou para o meio e a defesa fica com rebote, né, aos 20 minutos. E aí, meus amigos, o detalhe em que principalmente aí que o Flamengo passou a ser mais competitivo, mas não foi efetivo no lance que ia conseguir fazer as jogadas de gol, certo? E tentando conseguir, o Internacional tentando trocar mais os passes, administrando a posse de bola, né? E teve o lance do Valencia, que recebeu um lançamento na área do Flamengo, mas a assistente marcou o assistente, melhor dizendo aí, marcou impedimento aos 24, certo? E aí, meus amigos, o time do Flamengo tentando algumas chances, né? Algumas chances de gol, inclusive do lance do Everton Ribeiro, que levantou na área do Internacional. O Igor Gomes cabeceia, mas a bola continua viva na área. Pedro dividiu com o Kehler, mas a árbitra apitou falta do jogador do Flamengo em cima do jogador do Internacional. Então, o Flamengo pressionando para tentar conseguir a vitória, né? E tivemos aí o Vitor Hugo e o Pulgar tiveram as grandes chances de gol, né? Primeiro com o Vitor Hugo no lançamento do Léo para o Pedro, na área internacional, ele dominou de peito passando para o Vitor Hugo, né? Soltando uma bomba, mas o Kehler pula para salvar. E outro lance do Everton Ribeiro, que cobre o escanteio na área, e o Pulgar cabeceia no canto mais uma vez, o Kehler salta para defender. Então, tivemos aí o Vitão, que saiu de campo, né, o jogo, né, e que o Internacional fez as substituições, ficou com um a menos no time internacional, né, tentando conseguir segurar o resultado, né, aos 44 minutos o time do Internacional teve a chance de gol com o Alan Patrick, que arriscou o chute da intermediária do Flamengo, e a bola explode do Fabrício Bruno. E o time do Flamengo tentando fazer alguma coisa, né, no jogo, e duas chances aí, aos 58, com o Ayrton Lucas levantando na área do time internacional, o Arangues desviou de cabeça, e a sobra de bola ficou com o Wesley, que soltou uma bomba de primeira no travessão. E aí, o Flamengo, resumindo, de cruzamentos na área adversária, né, no lance também, outro lance do Cebolinha, que foi levantada a bola na área do Internacional, o Fabrício Bruno cabeceia sem força para a defesa do Kehler, e o time do Internacional conseguindo suportar a pressão
da equipe do time do Flamengo, e aí acabou a partida terminada em 1-1 no jogo, né, no jogo que aconteceu, né? Outro lance do Alan também, no lance que o Alan recebe no meio, lança a bola na área do Internacional, mais o Fabrício Bruno cabeceia para fora, e aí, final do jogo, né? Final de partida no Maracanã, 0-0. O Flamengo vai encarar contra o Botafogo, o líder Botafogo, no Engenhão na próxima semana, né? E o time do Botafogo é favorito para essa disputa por conta do mecanismo do time do Botafogo, bem montada pelo treinador Bruno Lage, e o Flamengo tendo essa situação terrível nesse momento no campeonato. E agora, né, principalmente com essa preocupação do Luiz Araújo e do Arrascaeta fora do time, né, por lesão. E também do time internacional, uma preocupação com o Vitão para o jogo contra o time do Bolívar pela Libertadores da América, certo? Contra o Bolívar pela Libertadores nessa terça-feira. E também o time do Internacional vai jogar contra o Goiás na próxima semana, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Tá bom, pessoal? Também, né? O time internacional enfrenta nas quartas finais, repito, contra o Bolívar nessa terça-feira. Números do jogo: posse de bola, né? Posse de bola, 59% para o Flamengo contra 41% do Internacional, certo? Faltas, 20-14 para a equipe colorada, 20-14 para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Finalizações, 8-4 para a equipe do Flamengo, e chutes no gol, 4-1 para a equipe do Flamengo. Tá certo? Dá certo, pessoal? Que nós vamos estar vendo aí o Flamengo, né? O que vai acontecer com a equipe do Flamengo, né? Dentro do panorama que vai acontecer aí, né? Com a recuperação dos dois jogadores aí, o Luiz Araújo e do Arrascaeta. Mas a situação do Flamengo não é das melhores, certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado a todos por mais esse pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E ainda acompanhando pelas redes sociais, seguindo o Conversa de Torcedor no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas no Conversa de Torcedor Notícias, Conversa de Torcedor Notícias. Fiquem ligados, hein? No YouTube do Conversa de Torcedor. E também no YouTube, às 11 da manhã, estaremos juntos no Conversa de Torcedor também, transmissão pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela rádio 98.7 FM, também no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionccc.com e também para a Rádio Net, tá bom? Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor, para você que está acompanhando a nossa programação e também o nosso trabalho. Valeu, galera! Fique com Deus!